Fala galera, estamos aqui para mais uma sessão de Leia o Livro, para que a gente possa aprender como estudar a Palavra de Deus, fazer os nossos devocionais de maneira a sermos transformados à semelhança dele. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre corandeu. Corandeu é uma expressão que significa diante da face de Deus. E nós vamos usar o texto de Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24, para meditar um pouquinho sobre isso. Vamos apenas orar antes. Senhor Jesus, muito obrigado porque nós estamos aqui, podendo meditar na sua palavra, Pai, que é vida, que ilumina os nossos olhos, que dá sabedoria aos simples, Pai, e que transforma a nossa mente, Pai. Que o Senhor nos direcione, que seja o seu Espírito Santo a nos guiar aqui, Pai, que realmente esse vídeo possa ajudar as pessoas a amarem e entenderem sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Beleza, galera? Então vamos à leitura do texto. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, quando você chega diante de um texto desse, muitas vezes pode parecer que ele está incompleto. E de fato, ele parece incompleto quando ele está apenas assim. Por isso, a importância do contexto. Então, a gente deixou propositalmente aqui sem o contexto, mas quando você lê as Escrituras, é interessante que você não leia pedaços muito soltos assim. Porque da mesma maneira que uma frase, se você inverte o sentido das palavras, ela muda totalmente o seu sentido. Se você inverte o sentido da sentença, dos parágrafos, isso também perde o sentido. Então, o contexto desse texto é que Paulo está falando aqui as aplicações práticas da doutrina que ele construiu nos capítulos 1 e 2 da carta aos Colossenses. E mais especificamente, o contexto mais próximo é o do verso 22, que diz assim: servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. E então entra no texto que nós estamos aqui. Ou seja, isso que está sendo dito para pessoas que na época do primeiro século eram escravos de senhores que naquela época era permitido a escravidão ainda. Então é nesse contexto que a gente estuda o texto. E para essas pessoas, olha o que Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. E aí, a gente quer deixar mais uma questão aqui. Quando Paulo fala tudo, no grego, isso aqui significa tudo, você acredita? Que no grego tudo significa tudo? E no grego, todo significa todo. Olha que coisa fantástica. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa, muitas vezes eu vejo pessoas assim, eu preciso saber o grego, o hebraico. Olha, isso seria ótimo se todos nós pudéssemos saber, mas de fato 99,9% das pessoas não têm esse conhecimento. E não se preocupe, porque hoje nós temos versões das escrituras traduzidas para o português de muita qualidade. Ou seja, você tem coisas bastante fiéis ao original na sua língua mãe. Então, fique tranquilo. Pensando nisso, uma versão que eu gosto de indicar bastante é a NAA, a Nova Almeida Atualizada. É uma versão que ela é fiel ao original, ela tem uma tradução que a gente chama de tradução palavra por palavra, tradução formal, e ela tem uma linguagem contemporânea. Então, a NAA, a NVI, são versões boas, que têm linguagem contemporânea, mas permanecem fiéis ao original. A que eu acho melhor nesse sentido é a Nova Almeida Atualizada. Beleza? Então vamos seguir no texto. Veja, o texto fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como se vocês estivessem fazendo para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que é dele, o Senhor, que vocês receberão a recompensa disso, e que é a Cristo, o Senhor. Paulo está chegando diante dos escravos dizendo assim: vocês não têm apenas esse Senhor terreno, vocês têm um Senhor muito maior, que é de fato a quem vocês servem em última instância. E vocês não precisam se preocupar
se esse senhor terreno que você tem não dá importância ao que você faz. Porque se você fizer de tudo o que você faz, de todo o seu coração, você pode ficar tranquilo que a recompensa você receberá daquele seu Senhor que está nos céus e que vê todas as coisas. Pois, na verdade, o fato é que vocês estão servindo a Ele. Então, esse texto nos mostra que tudo que a gente faz diante de Deus. Essa expressão corandeu, ela surgiu pós-reforma para dizer que não havia diferença entre sagrado e secular. Não havia essa diferença. Os reformadores, eles trouxeram de volta a compreensão bíblica de que todas as coisas que fazemos para Deus. Então, em todas as coisas há importância igual para Deus no nosso serviço, desde que esse serviço seja feito em fé diante dele. Por isso que o texto fala tudo quanto fizerem. Se você estiver comendo, bebendo, faça tudo para a glória de Deus. Se você estiver estudando, se você estiver casando, servindo como servidor público, ou se você estiver servindo na igreja, faça tudo para a glória de Deus e de todo o seu coração. Então, isso engloba todas as coisas e engloba todo o coração. Então, nós fazemos isso diante da face de Deus. Costuma-se dizer que para saber na época da reforma de quem havia feito uma cadeira, se quem havia feito uma cadeira era um cristão, costumava-se olhar a parte embaixo da cadeira para ver se havia sido entalhada com perfeição, mesmo na parte que ninguém via, porque o cristão era aquele que fazia todas as coisas com excelência, inclusive aquelas que ninguém conseguia ver. Então, esse texto nos ensina que nós devemos viver diante da face de Deus. Nós temos um Senhor. Veja quantas vezes, essa é uma outra coisa interessante ver em textos, né? Quantas vezes o texto repete o termo Senhor. Você vê, ó, Senhor, 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 mostrando aí a ênfase de que o nosso Senhor, a quem nós prestamos conta, é o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Então nós precisamos continuar fazendo tudo diante dele, de todo o coração. E por fim, você entendeu ali então o que o texto quis dizer lá então para aqueles escravos do século I, ou seja, eles deviam fazer tudo para o Senhor deles de todo o coração. Mas o que isso se aplica à sua vida? Eu costumo fazer paráfrases. E eu vou escrever uma paráfrase desse texto para que você possa entender. Beleza. Eu escrevi essa paráfrase. E o que é uma paráfrase? É dizer algo que foi dito com outras palavras, com suas próprias palavras. Então vamos ler ela aqui, ó. Quando forem responsáveis por qualquer atividade, seja na escola, no trabalho, na igreja, quer alguém esteja vendo ou não, façam com o maior nível de excelência possível, fazendo para o Senhor, corandeu, fazendo diante da face de Deus, pois Ele é excelente, e chama todos os seus filhos a serem como Ele. Faça assim, sabendo que aquele que te recompensa e sustenta é o Senhor. No final das contas, Ele é o chefe. O que eu fiz aqui? Eu peguei o texto e reescrevi esse texto de uma maneira com as minhas próprias palavras para que eu entendesse. E ao fazer isso, eu consigo entender o texto melhor. Então, paráfrase é uma das maneiras que eu uso para entender melhor textos que eu tenho dificuldade de entender. A segunda coisa que eu quero que você faça em casa é a aplicação. Não termine um texto apenas com a compreensão intelectual do texto. Pense em coisas específicas da sua vida que você pode aplicar. O que é tudo para você? Por exemplo, para mim tudo eu sou dono de uma empresa de energia solar. Sou casado com a Carol. E vai tornando específico o que é o seu tudo. E aí, para isso, você aplique qual é o seu todo. O que eu preciso no meu casamento fazer melhor, de todo o meu coração?
Ou o que quer dizer fazer de todo o coração projetos de energia solar? O que quer dizer fazer de todo o coração um projeto de leia o livro? Veja, você pega aquilo que significa lá então, no século I, para os escravos do povo da cidade de Colosso e traz para você aqui e agora. No meu caso, em Maringá, em maio de 2020, na minha situação, e aplico tudo e todo a quem eu sou hoje. E aí vem uma parte que é extremamente importante. Você faz um compromisso com Deus e ora. Senhor Jesus, eu coloco aqui diante de Ti o meu casamento. Eu acho que ele faz parte do meu tudo, mas eu não estou fazendo ele de todo o meu coração. E hoje, durante esse dia, eu vou fazer um elogio para minha esposa, eu vou fazer aquilo que ela pediu para mim, eu vou fazer aquela instalação fotovoltaica com maior excelência, enfim. Você vai aplicando e sendo transformado. Esse é o poder da palavra de Deus. Não é só que você entenda ela intelectualmente, mas que após você entender o contexto dela, para quando ela foi dita, você traga ela para a sua realidade, aplique e mude. Beleza, galera? Esse é o poder da palavra de Deus, mudar a gente, nos fazer semelhantes a Cristo. Então a gente meditou aí o que é viver uma vida diante de Deus, de todo o coração, e os princípios que a gente deixou só para resumir leia o contexto, leia grandes e pequenas partes das Escrituras, leia grandes partes para você ter amplitude, ter visão, e leia pequenas partes e faça o seu devocional para ter profundidade. Entenda o texto que significava lá e então, que é a exegese, e depois traga o texto para o seu aqui e agora. E algumas maneiras que a gente viu de fazer isso faça uma paráfrase do texto, reescreva o texto da maneira que fica melhor para você compreender com as suas próprias palavras e faça aplicações práticas. Não deixe só no que está ao termo do texto. O que é tudo? Faça a pergunta. O que é tudo para mim? E traga para a sua realidade e então tome uma decisão, ore diante do Senhor e mude. Beleza? Porque é só assim que você vai se tornando cada vez mais semelhante a Cristo e desfrutando da sua boa, agradável e perfeita vontade. É isso aí, galera. Deus abençoe. Senta aí, faz seu devocional em casa e tamo junto semana que vem. Valeu!